Estão vendo, né? Então, bom, eu vou fazer uma apresentação sobre um artigo de um professor italiano que leciona na Inglaterra, se chama Francesco Giglio, que aparenta ter um interesse intenso em direito das coisas romano, porque descobri que tem publicações mais recentes sobre esse mesmo tema, algumas das quais não tive acesso, e chama atenção esse foco específico no conceito de domínio, que parece que ser para onde ele se direcionou a partir do que ele escreveu nesse artigo que eu vou comentar com vocês, que não se preocupa com uma definição conceitual, mas justamente quer enfrentar o problema classificatório que Gaio utilizou no seu segundo comentário, nos fragmentos 12 a 14, sobre as coisas corpóreas e incorpóreas. Então, eu não faria uma introdução do Gaio quanto à natureza da obra, nós tivéssemos somente já entre os membros do grupo, mas para prestigiar a presença do Rodolfo, eu peço licença para fazer um comentário sobre as Institutas de Gaio. Gaio é um jurista do segundo século depois de Cristo, cuja obra é uma das poucas que nos chegou integralmente. Ela foi descoberta no século XIX por um jurista alemão chamado Niebuhr, e desde então foram se consolidando como um manual didático sobre o direito romano e também uma fonte mais completa sobre o estatuto do direito romano na fase clássica. E, por exemplo, na graduação aqui na URGS, é o manual utilizado, inclusive como base nas aulas, por um dos professores. Então, é uma obra que é sistemática, no sentido de não descer às profundezas, tem uma natureza mais didática, mas cobre as três grandes áreas do direito que ele identifica como dizendo respeito às pessoas, coisas e ações, em 4 comentários. O primeiro fala das pessoas, o segundo e o terceiro das coisas, e o quarto trata das ações. No segundo comentário, ele começa separando as coisas, usando exatamente o método aristotélico sobre o qual o Cunha já teceu brilhantes considerações, em coisas que estão em nosso patrimônio e coisas que estão fora dele. Depois, coisas de direito divino e coisas de direito humano. E, então, ele chega na separação, ainda com as subclassificações internas a essas, que não tem interesse em tratar agora, na separação das coisas corpóreas e incorpóreas. Quando falamos assim, poderia-se pensar que Gaio tem uma postura pétrea e fechada, como nós vemos nos nossos manuais de direito positivo atual, numa postura arquitetônica de abarcância descritiva e de uma ordenação segundo um espírito mais detalhista e absoluto, mas nós sabemos bem que essa não era a maneira de trabalho dos romanos, que conciliavam com um certo esforço de sistema, também uma abertura e uma despreocupação até charmosa, eu diria, com a necessidade de definições altas e minúcias rigorosas na elaboração das obras jurídicas, que atende a uma necessidade eminentemente prática, sobretudo as institutas de Gaio, que se voltavam aos estudantes de direito. E é exatamente essa vocação ao uso prático que está no fundo da tese que o autor levanta. Então, eu acho mais didático começar pelo fim, porque como ele não consegue concluir de um modo muito contundente, talvez fique mais fácil expor desse modo. O que acontece é que essa classificação do Gaio, que eu vou ler em português, na tradução do Cretella, gerou uma
interpretação da doutrina dos pandectistas no século XIX, que foram os primeiros que trabalharam detidamente sobre Gaio, justamente por coincidir o tempo histórico do desenvolvimento da doutrina pandectística com a descoberta das institutas de Gaio, elaboração essa que se consolidou, em grande parte, no entendimento da romanística como um todo sobre o que seria a natureza dessa classificação. Então, vou ler, que está em latim, vou ler em português. Algumas coisas são corpóreas, outras incorpóreas. Corpóreas são as que podem ser tocadas, como a casa, o escravo, o vestido, o ouro, a prata e inúmeras outras mais. Incorpóreas são as coisas que não podem ser tocadas, consistindo em direitos, como herança, usufruto, as obrigações contraídas de todo e qualquer modo. Não importa que a herança seja composta de coisas corpóreas, e que sejam corpóreos também os frutos percebidos do terreno em usufruto, e o que nos é devido por alguma obrigação também o seja, o mais das vezes corpóreo, como a casa, o escravo ou o dinheiro, porque o próprio direito de sucessão, assim como do usufruto das obrigações, são incorpóreos. Do mesmo tipo são os direitos dos prédios urbanos e rústicos. Aí ele vai tratar, ainda ao longo do 14, sobre os direitos dos prédios urbanos e rústicos, que não interessa para cá. Uma primeira interpretação, percorrendo o próprio texto do Gaio, de imediato, ali segue, até na forma que eu tenho ele impresso, nem chega a virar de página, ele diz, 28, é óbvio que as coisas incorpóreas não admitem tradição. Então, nós poderíamos pensar que o fundamento dessa divisão é uma diferença específica entre a transferência da propriedade entre as coisas corpóreas e as coisas incorpóreas. Mas isso não pode prosperar porque nós não conseguimos separar em específico com base nesse critério, já que algumas coisas corpóreas vão se submeter a um modo solene, que é a mancipatio, e outras não, poderão ser por mera traditio, e as incorpóreas, algumas vão poder ser transferidas também por mancipatio, ele até refere o direito dos prédios rústicos, logo depois também podem ser emancipados, e outras em iure cessio. Em geral, o único modo possível, porque não há nenhuma materialidade para se fazer a transferência. E a in iure cessio era um processo fictício, um processo ficto, no qual haveria um reclame da coisa que se visava transferir pelo comprador, pelo adquirente, e o vendedor, o transmissor, simplesmente não reagiria à demanda que lhe era feita, e nisso a coisa seria cedida em juízo, seria uma tradução literal do texto, e transmitida por esse modo. Mas, de pronto, já se pode afastar esse critério. Então, por outro lado, por mais que essa divisão gaiana esteja na base da codificação alemã, sobretudo, e também na francesa, muito embora os franceses não tenham trabalhado diretamente com as institutas de Gaio, pela sua descoberta posterior à sobrevinda do Código Civil, houve também, de outra parte, um ceticismo da importância. Max Caser dispensava essa classificação de qualquer grande centralidade, e também Savigny mesmo ressaltava que a expressão em si mesmo não tinha nada a dizer, a expressão de coisas corpóreas e incorpóreas. Mas a grande razão de tanta celeuma, o fundo aqui, é que, e talvez já perceberam também, caso já não tenham pensado ou lido sobre o tema, que o Gaio não menciona aqui o domínio. Ele fala das coisas, pode ser corpóreas e incorpóreas, mas não menciona, mesmo tratando de usufruto, de herança, de obrigações, de direitos, não menciona direitos, ainda com todo o problema do anacronismo de lermos como se existisse uma figura subjetiva exatamente na linha que o Guilherme já tratou. Então, isso fica como um encaixe perfeito aqui para subsidiar também a tese do
autor que nós estamos vendo agora. Mas a ausência do domínio poderia levantar a dúvida de que esse conceito fosse percorrido na obra de Guy, que de pronto é afastado, porque logo se vê em menções, quando se fala da tradição implicar na transferência imediata da propriedade, desde que feita pelo dono, e mais adiante, na menção do domínio in bonis, que seria uma concessão pretoriana, seja para tutelar a boa-fé, ou em casos nos quais, exatamente rememorando a compra e venda, o vendedor, que tinha obrigação de transmitir posse pacífica, mas não implicando a compra e venda com isso numa transferência da propriedade, que dependeria de um ato solene para as coisas mancipe, que se submetem a emancipar-se para a qualidade de sua transmissão, nós teríamos a possibilidade de que alguém que adquirisse uma coisa e talvez até usufruísse pudesse sofrer uma reivindicação por parte do comprador devido à inexistência de uma transmissão da propriedade quiritária, do domínio propriamente de direito da cidade, de direito positivo, digamos. E Gaio menciona ali o conceito que demonstra, acima de qualquer possibilidade de dúvida, que a distinção entre propriedade e posse estava muito clara em Gaio. Isso não é nenhuma surpresa para vocês, mas percorro aqui o texto do autor. Aí ele chega no que causa sua inquietação, que é a elaboração pandectística sobre o texto. Primeiramente, ele traz Vinchai, que, de um modo um tanto oblíquo, pelo que podemos depreender do que o autor escreve, e eu ressalto muito isso porque, do ponto de vista pessoal, não teria muito a dizer sobre esses autores que ele refere por não ter investigado nas obras referidas. Ele menciona que o Vinchai traria que a classificação diz respeito a elementos do patrimônio, ou seja, tanto coisas corpóreas, as que podem ser tocadas, e as coisas incorpóreas, as heranças, os frutos, servidões e as obrigações de todas as espécies, estariam inseridas no patrimônio, que é um conceito tipicamente civilista, que se entende referir-se ao conjunto das relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. É a definição clássica de patrimônio, que tem lá as suas ressalvas quando pensamos na figura do patrimônio de afetação, mas que aqui não importa. E Vinchai também relativiza essa importância, porque no momento que diz que se tratam sobre elementos do patrimônio e não entra no problema da propriedade, senão indiretamente, como depois eu vou mencionar para vocês, ele só menciona as coisas incorpóreas, se opõe às coisas corpóreas, mas não é que coisa incorpórea queira dizer diferentes direitos e coisa corpórea queira dizer propriedade, como o restante da pandectística em geral propôs. Ele só ressalva que as coisas incorpóreas existem como representações porque não encontram existência no mundo concreto. O problema aqui, ressaltado pela pandectística de Dernburg, Purta, é que um objeto material de um direito, na visão moderna, na visão trabalhada pela pandectística, na visão formalista, sistemática, dotada de um abstracionismo e elaborada a partir de uma oposição, no fundo, entre natureza e cultura, esse dualismo que é tão forte nos autores do idealismo alemão, seja para superá-lo, seja para enfatizá-lo, aqui se manifesta claramente, porque eles entendiam o seguinte: um objeto material de direito, uma coisa concreta, um guarda-chuva, um pedaço de madeira, uma casa, isso não pode ser um objeto de direito por si mesmo. Pressupõe uma perda de corporeidade, uma perda de concretude, para passar a ser um sistema conceitual, entendido o direito como um sistema conceitual, e portanto, a partir da ligação ao interesse,
que gera uma relação jurídica se tornar uma coisa, um objeto jurídico e operar como um elemento dentro de um edifício abstrato e oposto ao mundo real, ao mundo concreto. E nós sabemos bem que essa é o modo de proceder da pandectística, que dirige a norma e a imputação criadora e espiritualizadora da coisa concreta, da pura negatividade, usando a terminologia de Hegel, a partir da incidência significante do mundo da cultura sobre um dado tangível. Então, sinteticamente, um pedaço de madeira, um objeto material, não pode estar na mesma classificação que interesses legais, que direitos, que obrigações, que heranças, que servidões, que envolvem já noções abstratas, noções do mundo da cultura e noções do direito, enquanto coisas tangíveis em si nada nos dizem sobre o modo pelo qual estão inseridas no patrimônio, porque podem muito bem não estar. Esse é o problema. Eu digo que essa classificação é sobre elementos do patrimônio, mas, pela descrição que Gaia nos dá das coisas, muito bem podem não estar, ele só diz que elas podem ser tocadas. E as incorpóreas, efetivamente, têm de estar. Então, para preencher isso, qual foi a resposta que a pandectística encontrou? Para dar conta desse problema de que eu tenho objetos reais e objetos conceituais. Foi entender que subjacente, ou inerente, ou plasmado naqueles objetos reais, exista um conceito impresso, que seria o da propriedade, que seria o do domínio. E, portanto, Gaio não teria mencionado a propriedade, porque a propriedade, nessa visão pandectística que se consolidou, se confunde com a coisa mesma. O domínio se confundiria com a matéria sobre a qual ele se dobra. E, portanto, coisas corpóreas seriam aquelas submetidas ao domínio e coisas incorpóreas seriam aquelas sujeitas ou se definindo por direitos patrimoniais não proprietários. Então, desse modo, se superou o que, no fundo, é uma prisão imposta pelo próprio modelo teórico no qual a pandectística trabalha, que é esse da oposição entre o mundo conceitual e o mundo natural, o que mostra a importância das discussões filosóficas para as questões de direito positivo. E essa tese se consolidou por exemplo, até recordo aqui do Manuel Cretella, referi isso, a propriedade se confunde com a coisa mesmo. Então, houve uma identificação do objeto material com o direito que a ele se refere para dar conta dessa aparente contradição na classificação de Gaia. Evidentemente, surgiriam reações, inclusive dentro da própria doutrina alemã, que não era homogênea. Por exemplo, existe todo o cuidado de Windscheid, existe também a indiferença de Max Caser, que é posterior à pandectística, como certo, e também a postura de Werner Flug, que defendia que essa classificação de Gaia é uma classificação de objetos, e tão só de objetos, simplificando a questão. Depois eu voltarei a isso. O autor ele passa por um estudo comparativo de George Grattan, que se chama Objects of Ownership. E o autor levanta essa tese, que, no fundo, é corolário do raciocínio pandectístico, é mera continuação dele, porque ele pensa, bom, coisas reais não são coisas jurídicas. E a propriedade não pode se confundir com a coisa mesma, porque isso é uma bizarrice teórica que não nos pode aceitar. E daí ele, pensando nessa clave, pensando segundo esse teto, ele chega à conclusão que, bem, dado isso, como não mencionou, não haveria domínio, não haveria o conceito de domínio em Gaia. Essa tese
francamente, facilmente oponível, com base no que já demonstrei, e deixaria em dúvida tudo mais que esse autor, George Gretman, trouxe. Mas, pelo fato dele pensar nas categorias da panletística, que se percebe o quanto é necessário remover e mover-se dentro desse modo de pensar a classificação, que é o que o Werner Flume dizia. O grande problema dessa classificação era que nós não nos livramos do modo de pensar da panletística. O Gretman vai dizer que a relação de titularidade que eu tenho em relação a um direito não é uma relação de propriedade. Nisso ele se afasta das teorias mais extremadas que confundem titularidade e domínio, como depois nós vamos ver. Mas o que importa daqui é enxergarmos o seguinte, sempre tendo em mente a própria classificação do Guy. As coisas ou serão corpóreas ou incorpóreas. Muito bem. Ou eu entendo que as coisas corpóreas são aquelas submetidas a domínio e as coisas incorpóreas são as submetidas ou definidas por direitos patrimoniais não proprietários, ou eu vou ter que necessariamente entender que tanto as corpóreas como as incorpóreas dizem respeito à propriedade ou não têm relação com o conceito de domínio. Isso talvez mais importante talvez mais importante para entender o nosso direito atual, no qual o conceito de propriedade desempenha um papel tão central, do que para entender o direito romano. E a razão disso é devido a que essa classificação gaiana adentrou nos nossos direitos e, portanto, nós temos que ter esse olhar tanto preocupado com o vício do anacronismo, quanto atento à necessidade de pensar esse problema de um direito que gira em torno da propriedade, com uma classificação na qual ela não está presente. E aí o Gretman vai dizer que, diante disso, os sistemas legais encontraram diferentes modos de se conformar a esse vazio e criar sua disciplina relativa às coisas. E aí nós podemos exemplificar no direito alemão, que é o que o autor traz, onde se tem uma distinção muito precisa, justamente pela filiação desse código à panletística, que distingue objetos, Gegenstände, de coisas, Sachen, né? Definindo claramente que as coisas submetidas a domínio são exatamente as corpóreas e enquanto objetos de direitos, se inserindo todas as demais que não corpóreas, mas não a um direito de domínio, não a um direito de propriedade, como dizemos mais vulgarmente, propriamente dito. E no direito francês, por mais que o código intercambie quanto ao mesmo significado as palavras coisa e bem, gerando com isso uma aparente confusão, e a própria jurisprudência aumente o grau de indeterminação terminológica, é pacífica a doutrina de que a propriedade se dá sobre coisas corpóreas. Então, mais um ambiente no qual se alastrou a visão panletística, sobretudo de Dernburg e Purta. Um autor que se levantou contra esse conceito de domínio relativo às coisas corpóreas e, de certo modo, não fez isso desmerecendo ou ensombrecendo a figura da propriedade, a figura do domínio, mas aumentando e, de certo modo, centralizando e colocando como o local mesmo do direito privado, foi Guinosar, cujo principal seguidor e propalador das teses é esse Frederick Zenati, que se deitam sobre o direito contemporâneo e, portanto, não pretendem se fundamentar em Gaio para tratar desse problema da classificação. Mas, como a força dessa classificação adentrou o direito contemporâneo, o que eles têm a dizer sobre isso nos interessa. E o modo como Guinosar define a propriedade é de um vínculo de titularidade
da pessoa com o seu patrimônio. Então, ela não seria um direito e tampouco seria um elemento contido dentro do patrimônio, que vai ser contido, evidentemente, de figuras jurídicas como coisas corpóreas e incorpóreas. E a oposição que poderia lançar isso, a definir a propriedade como um mero laço, pensando assim mesmo, no sentido de um adjetivo, tudo aquilo que é próprio a alguém. E seria uma relação como uma linha ligando um ponto a diversos outros, num plano. E a propriedade é esse mero laço que nos liga a direitos e nos liga a coisas. E, evidentemente, isso gera problemas que já podem ser imaginados, mas vamos dar o benefício da dúvida aqui. Ele diz-nos que o dever de interferência, de não interferência, tão usado para definir um dos aspectos do domínio, esse poder global sobre uma coisa material exclusivo e contra todos, um conceito, pode-se dizer, clássico de domínio para o nosso direito contemporâneo, define exatamente pela oposição a todos, implicando numa obrigação de não intervir. Ele diz que isso, na verdade, se aplica a todos os direitos e a todas as relações jurídicas, de modo que eu não posso usar isso para definir especificamente a natureza do domínio. E com isso ele implica em dizer que todos os outros direitos reais que nós conhecemos como desmembramentos do domínio, na verdade, são figuras relativas a um círculo pequeno ou maior de interesses intersubjetivos, portanto, não haveria uma distinção essencial entre direitos reais e direitos pessoais. Toda a linguagem aqui, focada na figura do direito subjetivo, mostra o quanto essa tese é ligada a uma análise do direito contemporâneo. Mas o próprio raciocínio pandectístico aqui pode ser usado como um antídoto, porque o fato de eu usar uma palavra para abarcar uma coisa não significa que a realidade dessa coisa vai estar sido mudada. E essa tensão dialética entre o pensamento e a realidade que pode nos servir de luz aqui para nos libertarmos dessa tese ousada, na medida que, mesmo que eu afirme que a titularidade é a essência da propriedade, em relação a todas as figuras contidas no patrimônio de alguém, eu não escapo de que existe um laço com coisas materiais que é diferente daquele vínculo obrigacional que tem por objeto alguma coisa ou outra. E o uso da palavra não faz sumir o objeto, seja no mundo jurídico ou na própria linguagem popular. E esse interesse legal tem que ser definido de algum modo satisfatório, e nós não conseguimos pensar a não ser na categoria do domínio para fazer isso. Peter Burks, por sua vez, vai fazer uma leitura novamente em Guy, especificamente em cima desse problema dessa classificação. E ele se aproxima de Guinosar, mas no sentido inverso, não definindo a propriedade como titularidade, erro no qual ele não cai, mas definindo a propriedade como um continente que abarcaria todos os elementos da classificação de Guy. E, nesse sentido, nós não vemos a propriedade ali no trecho, porque ela é de onde nós vemos. Ela é a base da onde nós estamos para enxergar. Do mesmo modo que eu não enxergo o que está atrás de mim, porque eu estou olhando para frente e é de onde eu estou. E essa tese parece ter qualquer coisa de chamativo e portanto, merece uma atenção. Agora, a grande questão aqui já se introduz o fecho conclusivo, é que o direito romano era um direito vinculado à vida processual. E nesse sentido, todos sabem do meu interesse em direito processual romano. E, mais uma vez, esbarramos com essa questão aqui, na medida que essa tese de Burks, ela imediatamente pode ser confrontada com o fato da existência de diferentes reclames feitos em juízo, pelos quais nós podemos distinguir um direito pessoal
uma situação que liga a um determinado número de pessoas ou uma situação de vantagem ou de pertinência relativa a uma coisa. Então, ele comete uma falácia de non sequitur na medida que ele diz que, pelo fato de eu levantar a minha vindicácio usando o meu messe, essa coisa a mim pertine, na axio in rem, e eu também usar uma axio in rem para fazer valer a minha posição subjetiva relacionada a uma servidão, a minha vantagem relativa à minha pertinência de algo relativa à servidão na axio in rem, e significa dizer ele que tudo estava submetido a uma ideia de propriedade porque é relativa à fórmula da axio in rem. Isso, evidentemente, não segue, não, como vocês podem perceber facilmente. Não é porque eu uso o mesmo procedimento ou a mesma fórmula que eu vou atingir o mesmo resultado e, na verdade, nem uso as mesmas palavras, como nós podemos ver no início do comentário quarto de Gaio. Mas o que ficaria desse esforço de Burks é uma relação que o autor estabelece, certamente porque é radicado na Inglaterra, sobre a qual eu pessoalmente não vou me arriscar a tecer algum comentário pessoal, porque não tenho capacidade para isso, já que não estudo o common law, e ele estabelece uma relação de Burks com Blackstone, que teria trabalhado todo o seu direito privado de um modo a submeter the things personal e the things real ao direito de propriedade, separando uma figura de property in possession, relativa às coisas corpóreas, que se detém a utilidade da coisa mesma, e em um domínio perpétuo e exclusivo, aquela definição que nós conhecemos bem, e nisso poderíamos achá-la muito parecida com a continental, mas também chamando de propriedade in ceteris personal, a que diz respeito a coisas que nós temos em ação, que nós não detemos efetivamente como nossas para fim de um uso ou um gozo, mas que estão sujeitas à obtenção pela via judicial através de um civil suit. Então, nisso seriam similares nessa aproximação que o autor está fazendo entre a tese de Burks, a de Blackstone e o sistema de Gaio com as figuras in person. E aí o mérito que ele identifica é que se tem aqui um chão para talvez avançar um pensamento do common law através das categorias romanas e também uma aproximação de sistemas, mas isso implicaria num esforço que resolvesse os problemas de reduzir a classificação à propriedade. Então, aqui o autor chega no fim da sua problematização, porque eu acho preferível usar essa palavra do que outra coisa. Francamente, nós não chegamos a uma conclusão satisfatória lendo o artigo, na medida que, por mais que sejam rejeitadas as teses vigentes sobre essa classificação de Gaio, nós não encontramos uma resposta firmada, o que não é um problema, mas indica a necessidade de posteriores investigações sobre esse tema. Por quê? Ele vai tratar da questão dessa classificação com base no procedimento romano, na vida processual romana, na qual nós sabemos que a fórmula petitória da vindicatio não fazia uma menção de domínio, não se mencionava na causa de pedir o meu direito de propriedade, mas se dizia a coisa é minha. E essa inexistência da menção de domínio na prática processual se liga à razão de que Gaio teria omitido o domínio na classificação das coisas corpóreas e incorpóreas. Então, isso implicaria numa rejeição do modelo pandectístico. Mas, para nós chegarmos a isso, nós temos que ser capazes de dizer também que as heranças também poderiam ser objeto de uma vindicatio, poderiam estar sujeitas a uma axio in rem, e estavam, e sabemos disso a partir
da reconstrução de Otto Lennel, do édito perpétuo que o autor refere, em que caberia o uso, a manifestação verbal, não esse quanto a herança, que era algo incorpóreo. Então, nisso, o edifício pandetístico estaria quebrado. E o Flume, que havia dito que aquilo era uma classificação de objetos de interesse jurídico, ou de plausível interesse jurídico, e não uma classificação sobre relativa à propriedade, ganha em razão, porque nós somos obrigados a ver que realidades que nós podemos identificar sujeitas a um reclame proprietário estavam classificadas entre as coisas incorpóreas também. Então, se rejeitou a classificação pandetística, se rejeitou a classificação que dissolve a propriedade como titularidade, porque ela não dá conta da diferença entre interesses jurídicos e as coisas às quais eles se relacionam, e também aquela bem tratada no começo da divisão quanto ao modo de transferir. O que resta é olhar para esse trecho, aí mostrando o quanto, por mais que descolado de uma ânsia matematizante, havia sim um espírito talvez artístico de um sistema de intra-relações internas, ainda mais porque Gaio escrevia para alunos e estaria atento às ânsias práticas de uma geração que buscava se enquadrar no modo efetivo de servir ao direito, no contexto em que ele estava. E nisso nós temos a ligação do direito das coisas com o direito das ações, pela qual as coisas corpóreas e incorpóreas se ligam a títulos jurídicos que ensejam o reclame em juízo de uma porção justa relativa a elas. E aqui nós não vamos ter uma perfeita simetria, porque tanto coisas in rem poderão ser incorpóreas, como a herança, como corpóreas, como um prédio rústico, quanto in personam vão poder ser relativas a vínculos intersubjetivos, e não se confundindo com isso com uma necessária ligação à propriedade ou algum outro direito específico, porque todas estão contidas na possibilidade de títulos jurídicos ligados às coisas para se ter uma ação. Então, seria uma classificação de posições acionáveis ligada àquela mais profunda de que a ação é o núcleo do sistema jurídico romano, e isso pela indispensabilidade da movimentação em juízo de uma vontade no horizonte prático. E isso nos abre uma investigação que termina em aberto, porque o autor efetivamente não consegue resolver o problema, porque nós podemos seguir dizendo, bom, mas isso não resolve o fato de que as coisas corpóreas só poderão ser reclamadas através da demanda da reivindicatio, então só através de uma demanda in rem, nunca in personam. Isso não se aplica às coisas incorpóreas, que vão poder estar tanto in rem quanto in personam. Isso fica em aberto. Então, eu lamento não poder trazer uma visão mais fechada do autor sobre isso, e talvez não seja essa a necessidade também, e realmente a natureza ligada ao processo pode permitir que nós nos livremos de uma noção muito consolidada de domínio como ligado às coisas corpóreas. E eu termino a apresentação do artigo com mais dúvidas do que com certezas pessoais. Então, gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre ele também.